Heráclito, um dos filósofos mais lúcidos de todos os tempos, mas convenientemente esquecido, saiu da praça para se retirar ao templo de Ártemis e jogar dados com as crianças. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês em mais um roteiro, um bate-papo, aquela conversa. Demos uma olhada nesse texto, achamos interessante e vamos apresentar para vocês o que estamos chamando de Vivemos Presos na Opinião. Está lá no Pensar Contemporâneo e é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Séculos atrás, na Praça de Éfeso, os cidadãos mais importantes se reuniam para discutir questões políticas e tomar decisões sobre o futuro da cidade. Dizem que Heráclito, um dos filósofos mais lúcidos de todos os tempos, mas convenientemente esquecido, saiu da praça para se retirar ao templo de Ártemis e jogar dados com as crianças. Os efésios não gostaram de sua decisão. Eles esperavam que, se o filósofo se retirasse para o templo, seria para mergulhar em pensamentos profundos e sagrados, não para brincar com as crianças. Quando questionado sobre uma explicação, Heráclito respondeu: "Por que você está surpreso? Não é melhor fazer isso do que cuidar da cidade com você?" O filósofo de quem se esperaria seriedade, envolvimento social e profundidade não só se entrega a uma atividade lúdica com as crianças, mas com suas palavras e comportamento descarta a atividade importante de seus concidadãos como fútil. Na realidade, Heráclito não se distanciava de seus concidadãos movidos por uma arrogância arrogante, mas se afastava do conjunto de convicções, pontos de vista e tradições que os homens não sabem explicar, mas que moldam o mundo da opinião, ou usando o termo grego da doxa. O que é doxa? A doxa costuma ser traduzida como opinião, mas na realidade é o que nos parece óbvio, mas no fundo não podemos explicar o que estamos falando sem fazer muitas perguntas. São, por exemplo, aquelas tradições que seguimos sem entender sua razão de ser, ou aquelas opiniões que assumimos, mas não podemos comprovar. A doxa é, portanto, uma interpretação infundada do que acontece. Não são os fatos ou as coisas em si, mas o discurso que elaboramos a partir deles. É um véu que estendemos sobre acontecimentos e coisas realizadas por força do hábito, ou simplesmente porque achamos mais confortável abraçar as mesmas opiniões que os outros. O problema é que acabamos confundindo essa doxa com a realidade e damos a ela o pretexto de verdade. Como resultado, acabamos cegados pela corrente de pensamento predominante que molda essa doxa. Para fugir da doxa, Heráclito entende que deve se distanciar das certezas consolidadas dos adultos e brincar com as crianças, que ainda não têm esses preconceitos, mas estão acostumados a crivar seus interlocutores com a cadeia interminável de porquê. Heráclito pensava que um livre pensador deveria assumir a busca do conhecimento com a mente quase infantil, aberta a tudo, que tudo questiona e faz do porquê sua bandeira. Porém, ao contrário das crianças, o livre pensador está ciente da doxa e não busca as respostas dos pais ou de uma autoridade externa, mas segue um processo de busca pessoal. Por esse motivo, Heráclito disse que não devemos falar e agir como filhos de nossos pais. Ele se referia à nossa tendência de aceitar o que eles nos dizem para o bem, sem questionar, limitando-nos a repetir sozinhos velhos modos de pensar. De fato, para o filósofo, nenhuma tradição, ponto de vista, costume ou autoridade civil ou religiosa tem o menor valor se não se submeter à prova da verdade, se não se abrir para questionar seus dogmas. A religião é, em muitos aspectos, epítome, o resumo da doxa, porque aspira a fazer os crentes aceitarem suas verdades pela fé, o que significa não refletir sobre elas. Claro, Heráclito não estava dizendo que o conteúdo das opiniões ou ideias socialmente compartilhadas é necessariamente falso. Ele simplesmente disse que muitos deles são infundados e não têm uma base incontestável para prová-los, porque não foram submetidos ao teste do Logos. Então aqui a gente está vendo que o foco desse nosso roteiro é a opinião, né? A doxa em grego. Muitas vezes a gente se afasta do conjunto de convicções, pontos de vista e tradições que os homens não sabem explicar, né? Mas que moldam o mundo da opinião, que é a doxa, né? Então é necessário que a gente faça a verificação, né? E aí o texto nos diz que doxa são aquelas opiniões que assumimos, mas que muitas vezes não podemos comprovar, né? É uma interpretação talvez infundada do que acontece. O que não falta é gente com opinião, né? Tem opinião para tudo
nessa nossa vida, para dar conta da nossa vida principalmente, né? Então é uma série de acontecimentos e coisas realizados por força do hábito, simplesmente porque é hábito, né? Porque achamos mais confortável abraçar as mesmas opiniões que os outros. A gente quer seguir com a rebanho, com a manada, né? Muitas vezes a gente não quer contrariar ninguém, então a gente vai seguindo, né? Vai seguindo a opinião dos outros aí. E aí se confunde a doxa com a realidade e damos a ela o pretexto de verdade. Pretexto, a gente não consegue comprovar, né? E acabamos cegados pela corrente de pensamento predominante que molda essa doxa. Então a gente vai conforme a maré. Hoje quem está mandando é fulano, quem está ditando né, o que fazer é Beltrano, a gente está seguindo aí, sem questionar, sem avaliar a verdade das coisas, né? Uma ideia aqui de uma certa fuga da doxa, né? A gente deve se distanciar das certezas consolidadas dos adultos. Pensar como livre pensador deveria assumir a busca do conhecimento como uma mente infantil de uma criança pura que sempre está perguntando por quê, não se contenta com respostas vazias e rasas, né? Está sempre querendo ir mais a fundo no seu modo mesmo infantil, com essa mente quase infantil, mas aberta a tudo, né? E aí nós, você, eu como livre pensador, devemos estar cientes da doxa e seguir um processo de busca pessoal. É seguir, né, com seus pensamentos, suas ideias, se robustecendo com leituras, com debates, com diálogos e a partir daí construindo nossas ideias, né, construindo as nossas opiniões fundadas na verdade, né? E evitar, gente, sempre que possível, fugir dessa tendência de aceitar o que eles nos dizem para o bem, né? Ah, mas isso é para o seu bem, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Muitas vezes a gente não questiona, né? E aí a gente acaba se limitando a repetir sozinho os velhos modos de pensar. Ah, sempre foi assim, porque aqui é assim, não mexe nisso não, e por aí vai. E aí nós devemos questionar os dogmas. Nenhuma tradição, nenhum ponto de vista, costume ou autoridade, seja ela civil ou religiosa, tem o menor valor se não for submetida à prova da verdade. Então não adianta, gente. Tem que se submeter ao calor, ao fogo, à chama quente da verdade, né? Eu sei que muitas vezes a gente fica com temor, um religioso, uma pessoa consagrada já no mundo, né? E a gente às vezes tem um medo. Mas vamos botar isso à prova, a prova da verdade? E aí ele dá como exemplo a religião, né? Acaba sendo um resumo da doxa porque aspira a fazer os crentes aceitarem verdades pela fé e não questionar. Isso é uma questão de fé. Não tem porquê, não tem explicação, não adianta você questionar, é ter fé. Já viveram isso? Já experimentaram essa fala?